Paulinho e Thales Magno. Ó. Daí, ó, lembrando, tá? Os dois são cria do Vasco. O Paulinho fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco em um jogo oficial. Foi aqui no Independência, numa vitória para cima do Atlético, quando ele tinha 17 anos e 2 meses. Thales Magno, primeiro gol dele oficial com a camisa do Vasco, ele tinha 17 anos e 9 dias. Saiu do Vasco muito novo, com 21 anos. Hoje ele está com 21, saiu 21. Com 19, tinha só 2 anos no time profissional e já foi pro New York City, que é do Grupo City. Por que essa imagem está aqui? Porque chama atenção, os dois são amigos. Paulinho pode continuar com as imagens aí rolando, porque eles colocaram no Instagram deles, eles se movimentaram. E aí eu fiquei curioso e fui dar uma apurada. Thales Magno com o Paulinho? Pô, deixa eu saber mais alguns detalhes dessa história. E aí eu fui pesquisar, fui procurar e descobri que em julho, na janela de julho, o Atlético e o Palmeiras fizeram uma sondagem sobre esse jogador para saber como que estava lá no New York, como que estava jogando, a importância dele, os números desse jogador, os valores. E o Atlético bateu na porta do time de Nova York para saber essas questões. E essa mesma fonte de informação me soprou que o Thales gera interesse mais uma vez em clubes do futebol brasileiro. E entre esses clubes está o Atlético. O Atlético tem interesse sim no jogador Thales Magno. Thales, que na atual temporada foi titular da equipe do Magno em 24 partidas das 30 que o time lá jogou. Tem se mostrado um jogador importante para a equipe e lembrando, ele tem perfil de SAF. Aqui a gente vai mostrar alguns números do Thales. Hoje ele está com 21 anos, 1,86 m de altura, joga pelo New York City, é atacante beirada e também sabe fazer aquela posição com 2 atacantes, né? Joga muito pela ponta esquerda. Na temporada de 23, 30 jogos, 4 gols, passes certos 82%, finalização no alvo 65%. É um cara que dribla bem, é novo, tem perfil de SAF, tem capacidade de venda, né? Então tá aí, Thiago Fernandes seria um bom nome para o Atlético. Aquela dupla ali poderia render também ao Atlético. Eu gosto do Thales Magno. Eu lembro que o Jorge Sampaoli tentou a contratação desse jogador pelo Atlético em 2020. Era um nome que o Atlético tinha interesse naquela ocasião. Ele acabou sendo negociado em 2021 com o New York City, né, o Grupo City. Mas é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu acho interessante, que pode ser útil, especialmente para fazer mais de uma função ali no setor ofensivo, especialmente também para jogar pelos lados do campo. O Atlético busca um ponta para a próxima temporada, que é um ponta, que é um meio atacante, que é um centroavante. Para mim o Thales Magno é um nome interessante. Eu, Thiago, investiria nessa contratação e acho que ele poderia cair como uma luva no time do Luiz Felipe Scolari. Eu também vejo dessa forma e eu quero colocar na roda aqui agora o Everton Guimarães. HG, te surpreendeu essa possibilidade aí de Thales Magno jogar ao lado de Paulinho, de quem sabe até do Hulk, no Atlético? Então, a gente precisa analisar a situação por outro lado, né? Porque se a coisa acontecer, eu acredito que possa ter uma certa influência do próprio Paulinho. Se teve influência do Paulinho e, por exemplo, o Paulinho permanece no Atlético, esse trio aí, vou te dizer uma coisa, hein? Vai dar trabalho. Aliás, ontem eu perguntei estou falando trio porque eu perguntei para uma pessoa do Atlético sobre a possibilidade da saída do Hulk. Ele disse próximo de 0, né? Então, acreditando que o Hulk fica e que a janela para o Paulinho sair seja a janela do meio do ano, se o Atlético confirma a contratação, vai ficar com um trio de altíssimo nível e o Thales tem apenas 21 anos, né? Então é pouca idade, muita bola, jogando ao lado de Paulinho e Hulk, seria um negócio excepcional. Como o Atlético, e quem tem as fontes dentro do clube sabe,
o Atlético pretende contratar pouco e bem, eu acho que se confirmar já seria um ótimo começo, viu, Altinho? Então, eu vou continuar falando a respeito do Thales Magno pelo seguinte, nesse período do futebol, a gente vai apurando em pontas. Tem uma ponta aqui, tem uma ponta aqui. Quando a gente recebe algumas informações, a gente vai pegando e linkando uma coisa com a outra. Quando o Atlético busca as informações sobre o Thales Magno lá em junho e julho, isso quer dizer algo. Tem alguma coisa movimentando. E, na minha apuração, a gente tem aquele feeling de pegar e, opa, quando a gente está conversando com a pessoa, batendo um papo, puxa a língua daqui, puxa uma frase daqui, e pega e solta alguma coisa que pode acontecer, onde tem fumaça, tem fogo. Dólar, gosta do Thales? Como que você vê aí essa possibilidade? Gente, a gente tem que lembrar que são possibilidades de mercado. E ela existe, é informação, não é achismo. A gente não está colocando nada aqui que é fantasioso. É possibilidade, sim. Elton, se tiver realmente a possibilidade de contratar, se os valores agradarem a diretoria, se tiver o dinheiro em caixa, tem que contratar rápido, né? Já garante logo antes que chegue alguém e leve primeiro. Falei a mesma coisa sobre o Scarpa, quando fui perguntado aqui no programa, e para mim é o mesmo raciocínio. É um jogador que, se tiver a possibilidade de contratar, tem que contratar correndo. Jovem, joga muita bola, é aquele caso que, assim, por mais que ainda seja em algum nível uma aposta, por se tratar de um jogador muito jovem, a aposta que vale a pena demais pagar para ver. Então o Atlético realmente, se tiver essa possibilidade, tem que avançar mesmo, tem que procurar o New York negociar rapidamente, porque também me agrada o fato de ser aquela situação em que você já busca a substituição para uma possível perda antes dela acontecer. Você fala do Hulk. Ou do Paulinho. Porque se você já tem um jogador contratado, treinando, dentro do elenco, fazendo a adaptação que ele precisa, todo jogador precisa de uma adaptação inicial no clube, você já tem ele ali antes de você perder o seu principal atacante ou o seu segundo principal, como é o caso do Atlético, que a dupla está sendo muito assediada já, então é muito interessante você fazer esse movimento, né? Você já contrata o Thales Magno, amanhã, né, meio do ano, vende o Paulinho para a Europa, você já está com um jogador muito bom e promissor também no seu elenco, que vai fazer você sentir menos a perda. E aí te dá uma possibilidade de ir com mais calma no mercado, buscar um novo jogador, pensar bem uma contratação. Então, assim, não tem nenhum aspecto negativo na contratação do Thales Magno se ela acontecer. A disputa que agora vai ficar um pouco pesada, né? Que quando eu lembrei aqui, eu falei, ó, o Atlético bateu na porta e um tal de Palmeiras também. E o Palmeiras também tem uma quantidade de dinheiro exorbitante. Então o Palmeiras possivelmente vai entrar nessa briga. E Popó, possivelmente o Alexandre Matos não vai perder uma possibilidade dessa vendo no Vasco, isso, que é a casa dele, lá no Rio de Janeiro. Popó. Exatamente. Thales Magno, a.k.a. Thales Mágico, né? Como era conhecido aqui. Elton, é uma contratação sem erro nenhuma, eu concordo plenamente com o que o Alexandre falou, e com um ponto importante ainda. Ele é o jogador que chega com experiência de já ter rodado internacionalmente, ele sobra em nível técnico do futebol brasileiro e pela idade ele chega, joga muito, vai fazer o que o Paulinho fez, entregar gols, entregar assistências e vai ser vendido por provavelmente muito mais dinheiro do que foi contratado. Isso. Então o Atlético consegue pensar até na parte financeira. Vale o investimento, porque esse investimento vai se pagar, com certeza absoluta esse investimento vai se pagar. Então, a concorrência vai ser grande, como você mesmo disse, é do Grupo City, o City tem o Bahia, pode ser que queira fazer alguma coisa para trazer, para valorizar o jogador, para o time não passar o que passou essa temporada. Tem outros players no mercado também dispostos a colocar dinheiro. Sim. A gente tem que descobrir agora quantos são esses valores, né? Porque a gente sabe que quando a régua sobe demais, começa a fugir da gente aqui e aí a briga vira Flamengo e Palmeiras o tempo inteiro. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho um nome assim, pro Atlético, pensando em próxima temporada, em saúde financeira, ele é o nome ideal. Elton, só... Salve galera, bora para mais notícias do Galo. Pessoal, o Galo tá se movimentando no mercado para tentar fortalecer ainda mais o elenco, não vai fazer muitas contratações, acredito que vai ser mais reforços pontuais, né? O Galo tem aquele lateral Paulo Henrique que foi pro Vasco lá, que está
praticamente aí negociado, já está, vai ser vendido, né? Acredito que o Atlético não tem interesse nenhum que ele volte pro Galo, né? No início do ano aí, ele jogou poucas partidas, acabou saindo, então o Galo vai ter essa pequena grana entrando aí do Paulo Henrique, provavelmente, né, galera? E em relação ao ex-atacante aí, né, que jogou com o Paulinho lá no Vasco, o caralho. Salve, salve, galera, bora para mais notícias do Galo. Pessoal, diretoria se movimentando para tentar reforçar ainda mais o elenco do Galo, que ainda precisa de alguns reforços pontuais em alguns setores do time do Galo, né? E quem tá na mira do Galo é o ex-parceiro do Paulinho de Vasco, que nesse momento tá no New York City, chama Thales Magno aí. A diretoria do Galo está sondando esse jogador aí, um jogador de 21 anos, com 1,88 de altura, estatura alta, né? Para poder fazer um trio aí entre Paulinho, Hulk e o Thales Magno, né? E vamos ver aí se vai dar certo, porque o Hulk dificilmente acredito que não vai sair do Galo, vai continuar esse ano aí. E o Paulinho tem contrato até o meio do ano, então a diretoria já está tentando trazer um jogador agora logo no início para ver se adapta aí, né? E caso o Paulinho venha sair, o time não sinta tanta diferença, né, galera? Nos últimos dias tem falado muito aí de Scarpa, falado também de Muniz, mas eu acredito que nenhuma dessas contratações aí vão se concretizar. O Scarpa, ele não tem a mínima intenção de voltar para o Brasil, tanto que ele saiu do Palmeiras porque falou que era o sonho dele jogar na Premier League. Ele acabou que ele jogou por um tempinho no Forest lá, Nottingham, né? E acabou que foi transferido para um time parceiro do Nottingham. Então acabou que o Scarpa jogou por um tempo na Premier League, mas aí não está muito feliz, está tentando voltar para a Premier League. Mas pro Brasil eu acho que é muito difícil, né? E tem outro jogador que é o Muniz do Fulham, que também estava na mira do Galo, mas o Fulham não cedeu, né? Vi muita gente falando aqui nos comentários também que é um jogador ruim, né? Mas eu acredito só dele ter uma experiência na Europa ali e voltar pro Brasil, ele já sai bem à frente aí de muitos jogadores, né, galera? Então, assim, a forma de jogar é completamente diferente, mas não acredito também que a diretoria vai conseguir concretizar essa negociação, né? O Rodrigo Caetano deve ir realmente para o Corinthians, de acordo com algumas informações aqui que eu recebi. O Rodrigo Caetano está esperando até o dia 31 de dezembro, quando acaba o contrato dele com o Atlético, e aí ele poderia sair sem pagar uma multa de 4 milhões, né, galera? Eu vi uma entrevista também do presidente do Corinthians falando que ele está fazendo a contratação enquanto o Rodrigo Caetano não chega. Então acredito que essa negociação entre Rodrigo Caetano e o presidente e o Corinthians já esteja apalavrado, já esteja fechado. Então o Galo vai precisar correr atrás aí talvez de um novo diretor de futebol, né, galera? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte do Galão. Eu ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!